Nós estamos neste mês de fevereiro conversando no tema Uma Nova Igreja para um Novo Tempo. Nós estamos conversando nessa série de mensagens. E o objetivo dessa série de mensagens é nós refletirmos sobre os 70 anos da nossa igreja. Nós estamos chegando aos 70 anos, agora no mês que vem, e ao chegar nesses 70 anos, nós entendemos que esse é um tempo de gratidão, porque nós chegamos até aqui. O Senhor esteve conosco até esse momento, mas esta também é uma oportunidade de reflexão, é uma oportunidade de autoavaliação, é uma oportunidade de nós olharmos para nós, olharmos para a nossa comunidade e refletirmos sobre o que estamos fazendo e como estamos fazendo. Então esse é um tempo de perguntar o que Deus quer de nós daqui para frente. O que Deus espera de nós nos próximos 70 anos que nós teremos pela frente. Porque o mundo mudou. O mundo mudou. E isso exige de nós novas posturas. Se nós queremos nos comunicar com esse mundo, que mudou bastante, pelo menos nos últimos 30 anos, nós precisamos refletir sobre a maneira como nós estamos comunicando o Evangelho. Nós não podemos mudar a nossa mensagem, que é uma mensagem eterna. Nós não podemos mudar os nossos valores e princípios que são baseados na Escritura, que foi revelada por Deus. Mas, diante desse novo mundo que está aí diante de nós, nós precisamos rever as nossas tradições, rever os nossos costumes, rever as nossas preferências, e rever a maneira como nós fazemos as coisas. Nós precisamos avaliar o que estamos fazendo e como estamos fazendo. E nós conversamos sobre isso no último domingo, e nós, olhando para a palavra de Deus, nós vimos que Deus renova a sua igreja, trazendo mudanças para a vida da igreja. Deus renova o seu povo. Desde o Antigo Testamento houve momentos em que mudanças eram necessárias e a gente vê Deus renovando o seu povo para que essas mudanças acontecessem. Mas quando Deus quer fazer mudanças na história do povo de Deus, Deus começa trabalhando e mudando o coração da gente. Deus quer renovar a nossa mente, Deus quer renovar os nossos corações, Deus quer colocar no nosso coração o desejo de ver coisas novas acontecendo. E diante dessa reflexão, eu acho que uma das perguntas que ficou mais forte no nosso coração é a seguinte: você é um odre novo ou é um odre velho? Você é um odre que já esticou tudo que tinha que esticar, e que não consegue mais fazer mudanças, e que vai resistir às mudanças, porque sempre foi de um jeito, por que vai mudar agora? Ou você é um odre novo, um odre que ainda tem espaço para esticar, tem espaço para expandir, que consegue expandir a mente, que consegue expandir as ideias, sem se arrebentar. Uma das frases que ficaram marcadas foi do biólogo, do naturalista Charles Darwin. Ele disse uma frase, aliás a gente nem sabe se ele disse, mas essa frase é atribuída a ele, e essa frase é a seguinte: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta a mudanças. Isso quer dizer que quem não se adapta a mudanças morre. E a vida é feita de mudanças, e nós então conversamos sobre empresas que tiveram que se reinventar para não falir,
profissões que tiveram que se reinventar para não falir. E eu creio que a igreja, que é a igreja do Senhor, o Senhor vai fazer a igreja se transformar, o Senhor vai levar a igreja a se adaptar a um novo mundo, a novas situações, para que a sua igreja não acabe, para que a sua igreja não termine. Uma outra frase que nós destacamos na nossa última conversa foi a palavra que nós vimos em Isaías 43:19, quando nós vemos no contexto em que o povo de Israel está no exílio da Babilônia, e muitos ali já haviam se passado quase 70 anos, olha aí o número 70 nos dando uma dica, quase 70 anos e o povo estava desanimado, aquele povo estava sem esperança de que alguma coisa pudesse mudar, aquele povo estava sem esperança de um dia sair da Babilônia e voltar à terra de Israel, e o Senhor então manda um recado para aquele povo, depois de 70 anos de exílio, o Senhor manda uma mensagem de esperança, Ele diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Da mesma maneira, o Espírito do Senhor nos chama nessa noite para prestar atenção naquilo que Ele está fazendo, Ele já está trabalhando, Ele já está se movendo na vida da igreja, Ele já está renovando os corações. Por quê? Porque um mundo novo exige uma igreja nova, uma igreja com os mesmos valores, com os mesmos princípios, mas com um jeito diferente de fazer as coisas. E hoje, eu queria convidar você para estudar comigo Atos capítulo 10. O livro de Atos capítulo 10 é um texto que eu gosto muito, é um texto que fala muito ao meu coração, porque ele nos apresenta um desafio, porque esse texto mostra um desafio de Deus na vida de Pedro, e o desafio que Deus apresenta para Pedro, é o desafio que Deus apresenta para nós, é o desafio que Deus traz para a nossa vida. Então, eu queria ler com você o início desse capítulo, os primeiros versículos, só para a gente se situar no contexto daquilo que está acontecendo. O texto diz assim: na cidade de Cesareia, havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano, chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso, ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio estudava muito, Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo, com muito medo perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e Ele não esqueceu você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope, para buscarem o homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros, que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço, que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. Olhando para esse texto, aliás, olhando para o capítulo todo, não apenas para essa parte inicial, eu queria conversar com você a respeito de 3 lições que o texto nos traz
nesse tema, uma nova igreja para um novo tempo. E a primeira lição é a seguinte: ainda há pessoas que Deus quer alcançar através de nós. Ainda há pessoas que Deus quer alcançar através de nós. Havia um homem chamado Cornélio. Cornélio era um homem piedoso. Cornélio era um homem temente a Deus. Cornélio, no seu coração, ele queria Deus, mas ele não conhecia o caminho. Eu quero dizer para você que um dia eu fui um Cornélio. Um dia eu fui uma pessoa que queria fazer a vontade de Deus, mas eu não sabia o caminho, eu não sabia como, eu não sabia o que encontrar, até que Deus colocou uma pessoa no meu caminho, que me mostrou o Evangelho, que me apresentou o Evangelho, e aí a minha vida foi transformada. E hoje, há muitos Cornélios, gente que não tem conhecimento, gente que é meio desorientada, mas que no seu coração tem uma busca sincera, pessoas que gostariam de saber a vontade de Deus, mas não sabem como encontrá-la. A gente vê que Cornélio era um homem piedoso, ele fazia orações, ele gostava de ajudar os pobres, mas quando Pedro chega lá na casa dele mais tarde, ele se ajoelha na frente de Pedro para adorar Pedro, e Pedro tem que dizer para ele: Cornélio, levanta, eu sou um homem, cara, você não tem que ajoelhar na minha frente, você só pode adorar a Deus. Então você percebe que Cornélio, ele não tinha muito conhecimento, mas ele tinha um coração sincero, e Deus vendo aquilo, Deus decide alcançar Cornélio. E quando Deus quer alcançar uma pessoa, o que ele faz? Ele chama o seu povo. Quando Deus quer alcançar alguém, Ele chama alguém que já é dele, Ele chama alguém que já o conhece. E Deus então, desejando alcançar Cornélio, um homem que não compartilha dos costumes dos judeus, nem das preferências dos judeus, ele não está acostumado ao culto dos judeus, ele não está acostumado ao linguajar dos judeus, ele não está acostumado com os rituais dos judeus, mas ele quer Deus, e ele quer alcançar Cornélio. E como que Deus faz para alcançar Cornélio? Deus promove uma conexão entre Pedro e Cornélio, porque Deus quer usar Pedro. Então Deus manda um anjo que aparece a Cornélio numa visão, e ao mesmo tempo em que esse anjo está dizendo: Cornélio, vai lá, manda buscar um homem chamado Simão Pedro, Deus aparece para Pedro, e Deus vai conversar com Pedro ao mesmo tempo, e vai dizer para Pedro: Pedro, vai chegar uns homens aí, vai com eles, vai tranquilo, porque sou eu que estou mandando você ir para lá. Então Deus promove a conexão. Como é que Deus alcança uma pessoa que é piedosa, que é temente a Deus, que quer achar o caminho certo, mas não entende? Como é que Deus alcança essa pessoa? Ela põe em contato alguém que já é cristão, alguém que já conhece a Bíblia. Deus promove a conexão do cristão com o não cristão. E aí nós vamos para a segunda lição. Para a segunda lição que nós encontramos nesse texto, que tem a ver com uma nova igreja para um novo tempo. A nossa mentalidade religiosa pode ser um empecilho para alcançarmos novas pessoas. Você já parou para pensar nisso? Que nós temos uma mentalidade religiosa, e que essa mentalidade religiosa molda a maneira como a gente faz muitas coisas. Essa mentalidade religiosa, ela molda a maneira como a gente entende que os móveis devem ser dentro do nosso local de reunião. Ela molda o nosso linguajar, as expressões que nós usamos. Essa mentalidade religiosa, ela molda a letra das músicas que nós cantamos. Essa mentalidade religiosa, ela molda a maneira como nós nos cumprimentamos.
A liturgia ou a sequência dos eventos que acontecem na nossa reunião, tudo isso é moldado pela nossa mentalidade religiosa. Mas o que eu queria que você pensasse é que muitas vezes essa nossa mentalidade religiosa atrapalha pessoas novas de conhecerem o Evangelho, por várias razões. Bom, primeiro, no nosso tempo, nós vivemos um período em que a igreja sofre de grande preconceito. Por quê? Porque há falsos mestres, porque há falsos pastores, porque há mercadores da fé, porque há pessoas ensinando você a fazer barganha com Deus. E com Deus a gente não faz barganha, porque Deus é bom, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus que tem prazer em abençoar sem exigir nada de nós. Mas ao nos abençoar, Ele nos transforma. Quando você se conecta com Deus, você é transformado de dentro para fora. Então, muitos vendo aqueles falsos cristãos, muitos vendo pessoas que se dizem cristãs, mas que são péssimos funcionários, péssimos amigos, pessoas desonestas, pessoas que se envolvem em negócios fraudulentos e se identificam como cristãos. Aqueles que estão fora da igreja vendo isso, eles falam, bom, se isso é cristão, eu não quero. E eu tenho que confessar que esse tipo de cristianismo, entre aspas, eu não quero também. Nós aqui não queremos também. Mas o que acontece é que aqueles de fora acham que é tudo igual. Imagine que você tem um cachorro, e o seu cachorro é um poodle. Será que por causa disso, todos os cachorros do mundo são da raça poodle? É claro que não. Então nós precisamos ajudar as pessoas a entenderem que não é tudo igual, que existe diferença. E nós precisamos ajudar as pessoas a desconstruírem esse preconceito que elas têm. Mas esse preconceito, ele passa muitas vezes por um estereótipo. Porque quando você vê uma pessoa, no maior calor de 40 graus, de terno e gravata, que sai até fumaça, e segurando uma Bíblia, o que você entende? Você entende, é um evangélico. E quando você olha para aquela pessoa como evangélico, uma pessoa de fora do contexto religioso, quando vê esse estereótipo, eu poderia chegar aqui hoje, nesse calor, com paletó e gravata, e a câmera ia registrar saindo fumaça, de tanto calor. E com a Bíblia enorme, preta, e uma pessoa de fora olha, o que ela pensa? Ela não pensa assim, não vamos ouvir esse camarada, para ver se o que ele tem a dizer é coerente. Normalmente ela fala, já sei o que é. Já sei o que é. Já ouvi histórias desse povo. E não tem problema nenhum. Quem gosta de usar paletó e gravata, isso é uma coisa secundária. A gente não tem preconceito contra isso. Mas há pessoas com quem nós queremos nos comunicar, que não irão querer nos ouvir, quando ela nos vem de uma determinada maneira. Então, essa maneira que nós temos de nos vestir, essa maneira que nós temos de nos comportar, a linguagem que nós usamos para nos comunicar, tudo isso brota da nossa mentalidade religiosa. Agora, olhe para o texto. Deus vai enviar Pedro. E Deus vai enviar Pedro ao encontro de alguém que não compartilha das suas preferências e conceitos. Deus vai enviar Pedro que é um judeu, Pedro que está acostumado com os rituais judaicos, com a lei judaica, com as cerimônias judaicas. Deus vai enviar Pedro à casa de um homem que não tem familiaridade nenhuma com essas coisas. Deus vai enviar Pedro à casa de um homem que nem tem muito conhecimento das coisas de Deus.
Um homem que não tem as mesmas preferências e que não tem os mesmos conceitos. Você vai ver aqui no texto que Pedro tem o conceito da pureza e da impureza. É aquele conceito de que tem coisas que se eu tocar eu fico impuro. Tem alimentos que se eu comer eu fico impuro. E Deus então revela isso para nós através desse texto, o quanto Pedro está preso à sua mentalidade religiosa, e essa maneira como Pedro está preso à sua mentalidade religiosa, o impede de entender a missão que Deus tem para ele. Olhe comigo aqui o verso 9. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol, amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui. Não sei se você já percebeu o que está acontecendo aqui. Deus está preparando Pedro para essa missão. Mas para Deus preparar Pedro para essa missão, Deus precisa desconstruir a mentalidade religiosa de Pedro. Deus precisa desconstruir alguns conceitos que estão na cabeça de Pedro. Então o que Deus faz? Dá uma visão em que desce um lençol com vários tipos de animais que eram considerados impuros para os judeus. Animais que os judeus não comiam de jeito nenhum. Répteis, aves que eram consideradas impuras, quadrúpedes que eram considerados impuros. E Pedro vê aquele lençol cheio de animais impuros. E Deus então diz para ele: Pedro, mata e come. Olha, a visão veio na hora certa, hora do almoço. Pedro lá orando, esperando o almoço ficar pronto, e a visão daqueles animais, e Deus diz para ele: Pedro, está com fome? Mata e come. E o que Pedro responde para Deus? Não, Senhor, de jeito nenhum, Senhor. Veja, Pedro ouve a voz de Deus e diz não. Isso não é um grande absurdo? Veja a que ponto a mentalidade religiosa nos impede de caminhar. Como a mentalidade religiosa nos impede de nos relacionar com as pessoas e até com o próprio Deus. Deus falando, mas, gente, quem é que tem coragem de dizer não para Deus? E Pedro diz: não, Senhor, imagina que eu vou comer uma coisa dessa. A única forma de alcançar Cornélio e os parentes e amigos de Cornélio é Pedro abrir mão das suas preferências, dos seus costumes e dos seus conceitos. É a única maneira. Assim, meus irmãos, há muitos em nosso tempo, muitos como Cornélio, pessoas que querem Deus, pessoas que não sabem o caminho para Deus, pessoas que não conhecem as coisas de Deus, mas pessoas também que não entendem o que a gente está fazendo. Tem muita gente que não entende os nossos costumes, os nossos rituais, a nossa linguagem, as nossas preferências, e isso significa muita coisa. Além disso, como eu falei, tem aqueles que vêm à igreja com preconceito, e não só por causa dos
falsos cristãos, mas porque tem pessoas que tiveram experiências ruins numa comunidade cristã. Eu já conversei com pessoas que pertenceram a uma igreja, e lá tiveram experiências ruins, pessoas que foram abusadas pelo líder da igreja, pessoas que foram maltratadas por aquela comunidade, pessoas que não foram ajudadas nem compreendidas. E essas pessoas, então, quando têm uma experiência ruim numa comunidade de fé, elas saem de lá dizendo: nunca mais eu quero saber desse negócio de igreja, nunca mais eu quero saber desse negócio de ser cristão. E essas pessoas machucadas, elas se afastam do caminho de Deus. E algumas são bem difíceis até de você manter um diálogo. E quando elas olham para esse modelo de igreja, que eu até já comentei com os irmãos, o nosso modelo de igreja é o modelo que na Europa faliu. A mensagem é a mesma. Por que a igreja não deu certo lá? Por que na Europa a igreja não conseguiu transmitir o evangelho para as gerações que vieram depois? Nós precisamos parar para pensar sobre isso. Mas esse modelo acabou. Essa igreja acabou. Por quê? Porque de alguma maneira a mentalidade religiosa, ela impediu. Então nós precisamos chegar para essas pessoas que foram machucadas numa comunidade e dizer para elas: olha, dê uma segunda chance a você. Você pode ter uma experiência diferente. É possível que você tenha uma experiência melhor. Dê uma chance a você mesmo. Não quer dizer que porque você teve uma experiência ruim, que todas as suas experiências serão ruins. Então, fora da igreja, há pessoas com preconceito e com razão, pessoas machucadas e pessoas que nunca participaram de uma reunião cristã, pessoas que nunca participaram de um culto, que não sabem como é, que acham que todo culto é igual àqueles cultos que elas já assistiram na televisão. E nós precisamos ir até essas pessoas, porque Deus quer salvar essas pessoas. E assim como Deus chama Pedro, e Deus começa a tratar Pedro: Pedro, você precisa renovar a sua mente, você precisa renovar a sua visão. Pedro, você precisa entender algumas coisas que você não está entendendo, porque eu vou enviar você para essas pessoas que estão totalmente fora do contexto religioso. A nossa sociedade, nos últimos 30 anos, ela mudou muito. Eu diria que há 30 anos atrás, embora os evangélicos fossem uma minoria, havia uma mentalidade cristã na sociedade. Então você que é evangélico, você poderia chegar para o seu vizinho católico e dizer para ele: olha, me dá um conselho aqui, o namorado da minha filha me pediu para vir dormir com ela aqui em casa, o que é que eu faço? Aí o seu vizinho católico ia dizer: vamos lá, que eu ajudo você a dar um couro nesse rapaz. Hoje, o que pode acontecer? Pode acontecer do seu vizinho católico vir conversar com o crente e contar a mesma história, e o crente dizer assim: não, são novos tempos, é assim mesmo. Percebe que a mentalidade da sociedade mudou, e nós precisamos apresentar novas propostas, porque hoje não há mais um pano de fundo cristão na sociedade. A sociedade está caminhando para um pano de fundo pagão. A nossa sociedade está se paganizando. As crenças pagãs, elas aumentam muito mais rapidamente do que o ateísmo. E nós então precisamos ter resposta para essas novas situações. Assim, uma nova igreja para um novo tempo é uma igreja que avalia as suas preferências. Meus irmãos, o culto é para Deus, o culto é para a adoração do Senhor, mas nós procuramos
desenvolver o culto de acordo com as nossas preferências. E nós, às vezes, torcemos o nariz, ficamos chateados quando o culto não acontece do jeito como nós fomos acostumados desde criancinha. Mas nós precisamos expandir a nossa mente, avaliar aquilo que estamos fazendo. Porque, olha, eu tenho que confessar, se fosse para ter um culto da minha preferência, eu ia querer fazer o louvor em ritmo de rock. Eu ia pegar as músicas da banda Resgate, por exemplo, e ia falar olha, irmão, vocês tocam essas músicas aí, essas músicas que são bacanas, essas músicas que são legais para a gente adorar a Deus. Essa seria a minha preferência. Mas eu sei que a igreja não é para fazer a minha preferência. Mas, por outro lado, embora o culto seja para Deus, nós precisamos pensar em receber pessoas que, ao chegarem aqui, não vão se sentir apavoradas e nem confusas olhando coisas que elas não entendem por quê que estão acontecendo. Então, uma nova igreja para um novo tempo é uma igreja que avalia as suas preferências, que abre mão das suas preferências para poder se tornar uma igreja relevante para esse tempo e poder alcançar novas pessoas de fora do contexto religioso. Porque, como eu falei, nos últimos anos, grande parte das pessoas que nós temos alcançado são pessoas que já vieram de algum contexto religioso. Pessoas ou que já frequentaram uma igreja, ou que pertenciam a uma igreja e se mudaram aqui para perto, mas nós temos sido pouco eficazes em alcançar pessoas de fora do contexto religioso. Por quê? Porque elas não estão entendendo aquilo que a gente faz. Muitas vezes elas não compreendem a nossa linguagem. Muitas vezes elas não compreendem o vocabulário de alguns hinos que nós cantamos. E nós precisamos começar a refletir sobre isso. Muitas vezes elas não entendem as orações que nós fazemos. Porque às vezes nós oramos numa linguagem que não é mais usada. Nós usamos a linguagem da Bíblia, a tradução antiga, para falar com Deus. Nós não usamos a linguagem que nós usamos para conversar informalmente. E eu acho que nós precisamos rever essas coisas e outras coisas. Nós só não podemos abrir mão da Escritura. Nós só não podemos abrir mão dos nossos princípios e valores. Mas nós precisamos avaliar o que estamos fazendo. Avaliar aquilo que continua e aquilo que precisa mudar. Para que novas pessoas, ao chegarem aqui, elas se sintam à vontade e elas possam entender aquilo que está acontecendo quando nós nos reunimos. Mas isso quer dizer o seguinte, que nós não abrimos mão do conteúdo, mas nós podemos abrir mão das formas. Nós podemos abrir mão da embalagem que nós usamos para viver a fé e para apresentar o Evangelho. Então, eu quero convidar você a olhar comigo para uma terceira lição que nós encontramos nesse texto. E a terceira lição é: Deus quer nos ajudar a rever os nossos conceitos para que Ele possa nos usar. Deus quer nos ajudar a rever os nossos conceitos para que Ele possa nos usar. Então, ao mesmo tempo em que Deus proporciona uma experiência espiritual para Cornélio, a quem Ele quer alcançar com o Evangelho, Deus proporciona uma experiência espiritual para Pedro, a quem Ele quer usar. Olha que interessante, Deus quer alcançar com o Evangelho, tanto o crente como aquele de fora da igreja. Deus quer nos alcançar com o Evangelho. Deus quer alcançar eu e você com o Evangelho, para que através de nós Ele possa alcançar pessoas que estão fora do nosso convívio. Deus precisa mudar a mentalidade de Pedro. Deus precisa levar Pedro a rever os seus conceitos, a abrir mão daquilo que não é essencial. Pedro está limitado pelos seus conceitos religiosos.
que ele pensa que fazem parte do Evangelho, mas não fazem parte. São conceitos de um outro tempo, são conceitos de uma outra época, são coisas que passaram. Pedro está preso àquele conceito de pureza e impureza, que foi importante no Antigo Testamento, que foi importante para aquela época, para aquela cultura, mas agora Jesus veio, e quando Jesus vem, os conceitos antigos são renovados. Então Pedro está tão preso nos seus conceitos religiosos, que ele diz não para Deus. Pedro, mata e come. Não, Senhor, imagina que eu vou fazer uma coisa dessa. Veja que Pedro demora para entender o que Deus quer. Se Pedro não muda, ele não alcança a gente de fora. Ele só fica evangelizando no ambiente religioso. Ele só consegue alcançar os judeus, ele não consegue alcançar as pessoas que estão fora. Então, até aquele momento, o evangelho só havia alcançado pessoas daquele conceito religioso judaico, daquele contexto religioso judaico. Agora Deus está querendo alcançar pessoas de fora desse círculo. Há pessoas com quem a igreja não consegue se comunicar, porque essas pessoas não entendem o que a gente está fazendo, nem o que a gente está falando. Mas nós precisamos ir ao encontro delas. Eu queria dizer para você, você precisa ter amigos fora da igreja. Você não deve ter amigos apenas dentro da igreja. E se você tem amigos fora da igreja, vai conversar com eles. E vai perguntar para eles o que eles creem. E você vai ver que você tem diante de você um grande desafio. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas. Pedro só vai entender mesmo a visão quando ele chega na casa de Cornélio. Quando você vê o versículo 16, diz que aquele negócio do lençol com os animais e a voz dizendo mata e come, aconteceu 3 vezes. Uma vez só não foi suficiente para Pedro. Deus falou 3 vezes, Pedro mata e come, e Pedro, 3 vezes Pedro fala não. 3 vezes ele fala não para Deus. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Aí Pedro, depois das 3 vezes, Pedro ficou pensando, o que é isso que quer dizer? O que Deus quer falar comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está me contrariando desse jeito? Por que Deus está querendo que eu faça uma coisa que eu tenho barreiras, que eu não consigo fazer? O que Deus quer? Então o versículo 16 diz que isso aconteceu 3 vezes. Versículo 17, Pedro começou a perguntar a si mesmo, o que aquela visão queria dizer? E naquele momento os homens que Cornélio havia mandado, já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão, e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram, por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito Santo disse, escute, estão aí 3 homens procurando você, agora apronte-se, desça e vá com eles, vá tranquilo, porque fui eu que mandei que vocês viessem aqui, que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens, eu sou a pessoa que vocês estão procurando, por que vieram aqui? E aí eles vão explicar quem é Cornélio, a visão que Cornélio teve, e Pedro vai com eles. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a entender isso mais rápido do que Pedro, porque quando chega lá, na casa de Cornélio, quando está diante daquelas pessoas, Pedro entende que Deus quer alcançar aquelas pessoas, e ele diz o seguinte, versículo 28, então disse a todos, vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus, ou entrem nas casas deles, mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou sujo, por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade, agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. São alcançados pelo Evangelho.
Preste atenção, Deus deseja fazer coisas lindas também através de nós. E eu creio que Deus vai fazer coisas lindas através de nós. E nós vamos conseguir comunicar o Evangelho com um número maior de pessoas. Nós vamos conseguir compartilhar o Evangelho com pessoas de fora do contexto religioso. Se nós estivermos dispostos a abrir mão das nossas preferências e ouvir Deus, olhar para dentro do lençol que desce do céu e parar de dizer: não, Senhor, imagina que eu vou fazer uma coisa dessa. Nós queremos rever os nossos conceitos, mas não os nossos valores. Nós queremos rever as nossas preferências, mas não queremos negociar os princípios eternos da palavra, porque nós queremos ser uma nova igreja para um novo tempo. Amém? Vamos orar por isso? Vamos orar por isso. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor está sempre com o teu povo. E eu quero te agradecer porque esta comunidade está se aproximando de completar 70 anos de existência. E nós cremos, ó Deus, que essa história não termina aqui. Que o Senhor tem coisas lindas ainda para fazer na vida da tua igreja, na história do teu povo. Que o Senhor tem coisas lindas para fazer na nossa comunidade. Nós cremos, Deus, que nós vamos ver muita gente que nunca havia entrado numa igreja, conhecendo o Evangelho, conhecendo a Jesus. E nós queremos ver isso, Senhor. Por isso, trabalha o nosso coração, como o Senhor trabalhou o coração de Pedro, e nos envia aquelas pessoas que estão andando longe do caminho do Senhor. Senhor, nós queremos, neste momento, interceder também pelos missionários, por aqueles que deixaram a sua terra para ir a povos distantes, para pregar o Evangelho. Nós queremos interceder por aqueles missionários que vão a cidades onde não tem nenhuma igreja. E nós queremos pedir, Senhor, em favor dessas vidas e dessas famílias. Especialmente neste momento em que a nossa moeda desvalorizou tanto, e que os missionários estão passando por um período de tanta dificuldade, porque o dinheiro que eles recebem já não compra mais o que comprava. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor renove a nossa igreja também como igreja missionária, que nós possamos ofertar para missões, que nós possamos dar para missões, para que possamos aumentar aquele valor que nós contribuímos com os missionários. Por favor, Deus, eu quero pedir que o Senhor toque o coração de pessoas que ainda não experimentaram esse privilégio de contribuir para a obra missionária. Que o Senhor os desafie e que o Senhor os faça entusiasmados por isso, por verem que o Evangelho está sendo pregado longe, mas lembrando que nós também precisamos pregar o Evangelho perto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.